Posição semana. Rela. E vai. E vem. E vai. Cangota aqui, ó. Aí dá aquela elevada assim, ó. Aquela elevada que era sempre tudo assim. Eita! É demais, Júnior! Bom dia, galera! Começando mais uma semana de quarentena. É isso aí, meu povo! Estamos aqui direto do bunker do CNV. E para vocês é o 10º dia de videoaulas. Pois é. Inclusive, hoje é o último dia do segundo loop. Então amanhã, terça-feira, já iniciaremos o terceiro loop com vocês. Ou seja, amanhã terá de matemática com Radão, de Berg com Química e de Geografia comigo e assim vai. Lembrando que hoje vocês vão ter aula da cabeça mais sexy do Brasil. Aquela cabeça que deixa as meninas loucas, que deixa não só as meninas, mas as mulheres, as senhoras de idade e todas as mulheres de qualquer idade louca por aquela cabeça. A cabeça é dele, de Big Coco, também chamado de Cocão. Aula de matemática para começar o dia. Grande Júlio César. Para começar o dia. Se é que você está acordando agora, bom dia. Mesmo se você não está acordando de tarde. Que merda, hein? Nem porque você está de quarentena que é para casar de 3 horas da tarde, não, rapaz. Tem agora a sua cara, vai lavar esse rosto, escovar esse dente, dá uma arrumada no seu quarto, entendeu? Vai escovar na cama, lavar a mão. Lavar a mão, é importante. Isso, lavar os negócios. É importante também. E é provável que, né, a galera tá na carência aí, esse dia sem ver o crush, sem ver a crush. É importante lavar o negócio. Vai se limpando que... E isso aqui também é utilidade pública. É verdade. Meninos, entendeu? Na hora de lavar o negócio, abre o negócio mesmo, deixa as cabeças para fora, passa água com sabão, isso é muito importante, entendeu? Inclusive quando você não faz isso, é uma dos problemas que vai gerar o câncer, inclusive de pênis, então os meninos têm que lavar, isso é sério, a gente não está brincando. E meninas, dá uma lavada lá também, né, nas coisas lá também, lava, bota água, pega a ducha, fica com a ducha em cima. Eu sei o que você foi com a ducha, viu? Sua danada, viu? Mas bem, solta a aula aí de Big Coco para os nossos férias que estão em casa. Estamos anunciando novas medidas para retardar ao máximo o avanço da epidemia do coronavírus em nosso estado. Fala galera, beleza? Cocão aqui na área, professor de matemática. Vê só, estou trazendo hoje sobre geometria a parte de triângulos, beleza? Vamos dar aquela geral, aquela apanhada, porque triângulos têm presença garantida na nossa prova do Enem. Começamos pelo seguinte, deixa eu ver aqui, bora lá. Triângulos, polígono composto por 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Conforme vocês estão observando, seus vértices são A, B e C, seus lados AB, AC e BC, são os 3 segmentos. E as medidas desses lados são A, B e C. Vocês observam que, de acordo com o que a gente aprendeu em polígonos, a gente vai ter que o mesmo número de vértices, é o mesmo número de lados, é o mesmo número de ângulos. E aí nós temos a primeira ideia de região poligonal fechada, que é justamente com 3 lados, que a gente viu na tabelinha de polígonos. Há inclusive a nomenclatura lá, quando tem 3 lados, é chamado de triângulo. Partindo dessa lógica, nós podemos começar a falar da chamada condição de existência. Quando é que a gente consegue ter um triângulo em sua forma fechadinha, ou seja, quando a gente consegue formar um triângulo?
É quando a medida de um dos seus lados sempre for menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, a soma de dois dos lados deve ser sempre maior do que o seu terceiro indicado. Só assim é possível você obter um triângulo. Mas como assim, Cocão? Pensa um pouco comigo. Imagina um triângulo, vamos imaginar que temos 3 medidas, 5, 6 e 7, e vamos tentar perceber se a gente tem aí a formação de um triângulo ou não. Quando você pega essas 3 medidas e você soma, por exemplo, 5 mais 6, você vai ter 11. 11 é maior do que 7, né? Você vai ter que 6 mais 7 é 13, 13 é maior do que 5. E 7 mais 5 é 12, 12 é maior do que 6. Logo, é possível nós obtermos um triângulo com essas 3 medidas, tá? Já a partir do momento que a gente tem as medidas 1, 2 e 3, vamos ver se é possível um triângulo? Vamos lá. 3 mais 1, 4. 4 é maior do que 2. 3 mais 2, 5 é maior do que 1. Porém, quando você soma 1 mais 2, é igual a 3, que é igual à medida do outro lado, 3. Logo, isso não é possível obter um triângulo por conta da condição de existência que não bate para os 3 lados. Beleza? Então, isso é a nossa referência. Bom, na sequência, o que é que a gente vai ter? A classificação do triângulo, né? Como a gente tem uma classificação para os ângulos de acordo com suas medidas, assim como a gente tem a classificação para os polígonos de acordo com o seu número de lados, a gente vai ter uma classificação também para os triângulos. Só que essas classificações, elas vão usar 2 critérios, seja a medida de seus lados, seja a medida de seus ângulos. Sim, porque diante do fato do triângulo ele possuir 3 lados e 3 ângulos, isso implica dizer que cada abertura, cada ângulo do triângulo está diretamente relacionado ao seu lado oposto, né? Então, consequentemente, você vai ter que quanto menor o ângulo, menor o lado oposto. Quanto maior o ângulo, maior o lado oposto. Beleza? Vamos lá. Quanto à medida de seus ângulos, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o triângulo acutângulo, tá? Em que todos os seus 3 ângulos são agudos. Lembra o que é ângulo agudo? É aquele ângulo que é menor do que 90 graus. Então, se seus 3 ângulos são menores que 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Nós temos o triângulo obtusângulo. O que vai ser o triângulo obtuso? É quando um de seus ângulos ele é maior que 90 graus, ou seja, o seu ângulo, um de seus ângulos é obtuso. Logo, os outros 2 serão menores que 90, serão agudos, tá? Inclusive, lembra quem é o ângulo obtuso? É aquele ângulo que é maior que 90 e menor que 180 graus. Logo, esse triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. Vamos para outro triângulo, triângulo retângulo. Inclusive, esse é o cara, né? A gente vai falar muito dele hoje. Esse triângulo ele é classificado como retângulo quando um de seus ângulos de formação, conforme o material, conforme a visualização que vocês estão tendo aqui, e o material que vai estar disponibilizado para vocês posteriormente, vocês vão observar que ele tem na sua formação um ângulo de 90 graus. Beleza? E aí é importante vocês prestarem atenção, voltando aqui para ilustrar uma coisa a vocês, o que eu falei sobre a relação do tamanho do lado em função de seu ângulo oposto. Quando você olha esse ângulo aqui, ó, você vê que ele é um ângulo obtuso, então, consequentemente, o seu lado oposto AC, ou seja, o que está do outro lado, é o maior lado do triângulo, porque este é o maior ângulo. Beleza? Então, você percebe que quanto maior o ângulo, maior o lado. Quanto menor o ângulo, menor o lado oposto. Percebe? Então, quando a gente olha para um triângulo retângulo, a gente vai ter que 90 graus, que é o ângulo reto que o identifica com relação à sua classificação, ele vai ser o maior dos ângulos. Logo, o seu lado oposto, certo? Vai ser o maior lado, que daremos o nome, que teremos como nome hipotenusa. Tá? Hipotenusa
é oposta ao ângulo de 90 graus, sendo o maior lado desse triângulo retângulo. E aí nós vamos ter uma aplicação de uma relação métrica, que é muito importante, que é a nossa relação que diz o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Essa é a classificação do triângulo quanto à medida de seus ângulos. Falando então da medida de seus lados, o que é que a gente vai ter como classificação? O triângulo escaleno. O que é o triângulo escaleno? É aquele triângulo em que os seus 3 lados são de medidas distintas, mas obedecendo à condição de existência que nós falamos anteriormente. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, quando eu falei para vocês sobre a relação direta, sempre de ângulo para lado oposto, se os 3 lados possuem medidas distintas, os 3 ângulos internos também possuirão. Beleza? Temos na sequência o triângulo isósceles. É o triângulo que ele possui 2 de seus lados congruentes. Com relação ao terceiro, a gente pode ou não ter esse terceiro lado congruente aos outros 2, tá? Mas a nossa condição mínima é pelo menos 2 de seus lados congruentes. Quando esses 2 lados são congruentes, esse triângulo é classificado como isósceles. E voltando à relação lado-ângulo oposto, os ângulos opostos a estes lados, eles também terão a mesma medida. E aí, quando esse terceiro lado também é congruente, nós temos, portanto, os 3 lados iguais, gerando como consequência os 3 ângulos internos também iguais, que é o nosso triângulo equilátero. Beleza, gente? Tranquilidade? Belezinha? Então vamos para frente. A partir desse momento, então, o que é que a gente vai ter? Vamos falar sobre o ângulo externo. Existe o nosso teorema, que é o chamado teorema do ângulo externo, que ele diz o seguinte, em que em um triângulo qualquer, a medida de seu ângulo externo x é a soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, não vizinhos a ele. Beleza? Então, consequentemente, a gente observa dentro da nossa observação aqui, dentro da nossa figura aqui, né? Para não ficar redundante, observação, perdoa. A gente vai ter então o seguinte, que esse ângulo externo, a sua medida, ela é justamente a soma dos ângulos internos não próximos a eles, não rente a ele, não adjacente a ele. Ok? Inclusive isso para a resolução de questões é fundamental, tá, gente? Partindo daí, chegamos à nossa soma dos ângulos internos e soma dos ângulos externos do nosso triângulo. Como ele se trata de um polígono, ele vai obedecer para a soma dos seus ângulos internos a relação SI igual a N menos 2 vezes 180, onde N é o número de lados. Como N é igual a 3, 3 menos 2 dá 1. Então o que é que a gente vai ter como soma de seus ângulos internos? Sempre sendo 180 graus. Logo, seus ângulos internos aqui em destaque, alfa, beta e teta, somam juntos 180 graus. E a soma dos ângulos externos, que nós temos aqui determinados, vão ser, portanto, em amarelo, somam sempre 360 graus. Tá joia? E aí você observa que a partir dessa informação aqui, você pode decorar essa informação para que você não precise recorrer à soma dos ângulos internos, certo? Para você calcular. Você já atribui que é sempre 180 graus. Beleza? Vamos para cá? Partindo daí, continuando a nossa explicação, nós temos. Bom, chegamos na chamada semelhança de triângulos. Joia? Como é que funciona, do que se trata a semelhança de triângulos? Preste atenção. Quando nós temos
dois triângulos, em que os seus ângulos, eles são ordenadamente congruentes, ou seja, eles têm os ângulos com as mesmas medidas, na mesma ordem. Os seus lados homólogos, eles são diretamente proporcionais. Espera aí, Cocão, que são lados homólogos. Que são lados homólogos, como são lados análogos. Como é que seria isso? Quando eu olho para esse triângulo e para esse segundo triângulo aqui, eu percebo neles dois uma coisa. Preste atenção. Eu percebo que o lado AC, ele é formado pelo ângulo de 90 e alfa. E eu percebo que o lado DE é formado pelo ângulo 90 e alfa. Eu percebo ainda que o lado AB é formado pelos ângulos 90 e beta, assim como o lado DF é formado pelos ângulos 90 e beta. Também percebo que o lado BC, que no nosso exemplo é um triângulo retângulo, logo é a hipotenusa, ele é homólogo ao lado FE, porque os dois têm os mesmos ângulos, alfa e beta, lado EF com o lado BC. Isso é o chamado lado homólogo ao outro. Assim sendo, se eu observo que os dois triângulos são compostos pelos mesmos ângulos, esses lados homólogos eles são diretamente proporcionais. Logo, eu posso ter aqui a seguinte relação. O lado AB, ele está para o lado BF, assim como o lado AC, ele vai estar para o lado DE, certo? Então existe uma proporcionalidade. Logo, eu posso estabelecer produto dos meios pelo produto dos extremos. E aí, o que é que acontece? O que é que eu tenho como consequência? Eu tenho simplesmente o seguinte: o produto de AB por DE vai ser igual ao produto do DF por AC. O que é que eu vou ter como consequência disso? Que é muito importante para as nossas questões do Enem. É que uma das consequências da proporcionalidade que existe é a proporção que existe entre dimensões e áreas. Certo? Numa dada figura, que nós temos em sua composição dois triângulos aqui determinados, a gente vai perceber o seguinte: a gente vai perceber que há uma relação entre as alturas desses triângulos, certo? Para as áreas desses dois triângulos. Logo, dentro dessa proporcionalidade, eu posso estabelecer que a área menor está para a área maior, assim como a altura menor está para a altura maior. Só que tem um detalhe: nós estamos fazendo uma proporção entre uma relação que é unidimensional, entre uma grandeza unidimensional, para uma relação bidimensional. Então, para que haja a proporcionalidade, essa relação unidimensional, essa razão unidimensional, ela é elevada ao quadrado. Então, consequentemente, você estabelece a chamada razão de semelhança entre área e quaisquer dos segmentos homólogos entre as duas imagens ou entre os dois triângulos semelhantes. Beleza? Tranquilidade? Chegamos então a uma situação consequente dessa semelhança de triângulos. Quando eu tenho um triângulo retângulo em que eu determine uma de suas alturas, lembrando que a altura vai ser a distância do vértice ao seu lado oposto perpendicularmente, a gente cria em uma de suas alturas a chamada altura relativa à hipotenusa, porque justamente ela parte do ângulo de 90 e toca na hipotenusa, formando um ângulo de 90. Em virtude disso, a gente divide esse triângulo ABC em dois triângulos, onde nós vamos ter o triângulo deixa eu pegar o preto aqui. A gente vai ter o triângulo
ABC, o triângulo AHC e o triângulo AHB. Logo, esses dois triângulos eles serão semelhantes entre si, aonde a gente vai estabelecer uma semelhança entre os seus lados homólogos. E aí, consequentemente, teremos essas 6 relações métricas do triângulo retângulo. E aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte: vamos primeiro identificar quem são esses elementos. Nós temos os 3 lados, que são os lados considerados principais, que é os de formação do triângulo, que é o A sendo a hipotenusa, que é oposta ao ângulo reto e é o maior lado do triângulo. Nós vamos ter os outros dois, B e C, que são os catetos. Beleza? Tranquilo? E com a projeção da altura relativa à hipotenusa, a gente vai ter como consequência a formação da altura relativa à hipotenusa e 2 novas medidas da própria hipotenusa, que são as chamadas projeções ou sombra dos catetos. E aí o que é que vai acontecer? Quando a gente vem para as relações métricas, o que é que a gente vai ter? Primeira relação, a medida da hipotenusa é igual à soma de suas projeções. Uma segunda relação, o quadrado da medida da altura está par, ou seja, é igual ao produto de suas projeções. Todas as relações são obtidas a partir da semelhança desses 3 triângulos aqui determinados. Tá? Aí temos mais 2 relações que envolvem os catetos. E aí a gente tem o quê? Quadrado do cateto B é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção, ou sua sombra. E temos o quadrado do cateto C é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção, que no nosso exemplo seria N. Temos ainda uma quinta relação que diz que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos seus catetos. E por fim, como principal, e a relação que necessariamente mais nos é cobrada na prova, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estas são as chamadas relações métricas no triângulo retângulo. E aí, quando eu penso em métrica, quando eu penso em métrica, eu penso em lado. Quando eu penso em métrica, eu penso em lado. Então, desta forma, eu tenho aí as relações métricas do triângulo. Partindo das relações métricas, como eu te falei, como a gente sabe que tudo que é analisado no triângulo, pelo fato dele ter 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, ou seja, por ele ter 3 lados e 3 ângulos, existindo uma relação direta sempre do ângulo para o lado oposto, tudo que a gente estudar sobre triângulo, a gente estuda sobre o aspecto dos lados, das medidas de seus lados, como pelo aspecto das medidas de seus ângulos, que é o que a gente vai falar agora nas relações trigonométricas do triângulo retângulo, aonde quando eu penso em trigonométrica, eu penso em ângulo. Beleza? Tranquilo? Então, como é que vai funcionar? A gente tem o triângulo retângulo que a gente conhece, que é o triângulo que ele possui um ângulo de 90 graus, e a gente já tem os seus elementos. Lado oposto, lado maior, hipotenusa, sempre guarda isso, oposto ao maior ângulo, maior lado, hipotenusa. O maior lado é sempre a hipotenusa. E aí, se a gente tem a hipotenusa, os outros, consequentemente, são chamados de catetos. Beleza? O que é que vai acontecer? Agora, a gente vai analisar esse triângulo a partir dos seus 2 ângulos formados aqui, alfa e beta determinados. Tranquilo? Aí como é que vai funcionar isso? Em relação aos ângulos da formação desse triângulo, nós vamos ter 3 relações trigonométricas principais, que são elas: o seno, o cosseno e a tangente. O que é o seno? O seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo sobre a sua hipotenusa. Então, se eu estou tratando do ângulo alfa,
Quem vai ser o seno? Cateto oposto, que é quem? B, sobre a hipotenusa A. Cosseno. O cosseno é o cateto adjacente, aquele que está rente, próximo, sobre a hipotenusa. Então nós vamos ter cateto cosseno de alfa. Cateto, como é que a gente vai enxergar agora? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E com relação à tangente? A tangente, que ela vai ter como consequência do quociente do seno dividido pelo cosseno, seno sobre cosseno, teremos então cateto oposto sobre cateto adjacente. Então ficamos, portanto, com seno B sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno C sobre A, adjacente sobre hipotenusa, tangente B sobre C, certo? Oposto, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a consequência da relação seno sobre cosseno. Nesse sentido, então, o que é que a gente vai ter a partir disso? Se o ângulo que eu estou analisando agora é beta, a posição se inverte. Quem passa a ser oposto? C. Quem passa a ser adjacente? B. Então, o que é que a gente vai ter como consequência? O seno passa a ser C sobre A, o cosseno passa a ser B sobre A, a tangente passa a ser C sobre B. Beleza? Baseado na posição em que o ângulo se encontra. O curioso é que a gente vai perceber que o seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta. O seno de beta, o cosseno de alfa vai ser igual ao seno de beta. Repetindo, seno de alfa, cosseno de beta, cosseno de alfa, seno de beta. E o que é que vai ser a tangente de alfa em relação à de beta? Vai ser o inverso. Beleza? Vai ser o chamado inverso multiplicativo. E aí, essa situação, toda essa estrutura, nos traz o seguinte. Ora, se a soma dos ângulos internos é 180, e se um dos ângulos é 90, beta mais alfa é 90. Logo, beta mais alfa são ângulos complementares. Então agora o que foi que eu entendi? Se alfa e beta somam 90 graus, eu vou entender então o seguinte. O seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta, beleza? E o cosseno de alfa será igual ao seno de beta e a tangente será o inverso, desde que esses ângulos sejam complementares. É por isso que a gente vai ter os nossos arcos notáveis no triângulo, arcos notáveis, e com esses caras, o que é que a gente tem? A gente vai perceber que são 30, 45 e 60, e aí a gente vai observar na nossa tabelinha, né, que a gente tem que saber disso aqui decorado na questão, porque a prova não nos fornece, não tem obrigatoriedade de fornecer, e aí a gente vai observar que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque 30 mais 60 é 90, eles são complementares. Com relação ao cosseno de 30, ele vai ser igual ao seno de 60, porque eles são complementares. O seno de 45 será igual ao cosseno de 45, porque 45 mais 45 dá 90, e a tangente de 30 será o inverso da tangente de 60, porque elas são também complementares. Inclusive, né, a gente tem a famosa musiquinha do Papai Noel, para ter essa tabela decorada na cabeça sem se perder, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente
Vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Todo mundo da produção, balançando assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Uma salva de palmas para todo mundo. Obrigado pela participação de todos. Aquele abraço. É só um estágio para dominação. Caras de pau.